Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje veremos o capítulo 18 do livro de Juízes. Vamos aos pontos de destaque na leitura desse capítulo. O primeiro deles é que esse capítulo vem esclarecer que essa história ocorreu na época logo após a divisão das tribos, ali na terra de Canaã. Lembra que Josué dividiu a terra entre as 12 tribos? 2,5 já haviam tido sua herança com Moisés. E ali, finalmente, as 9 tribos e meia restantes tiveram sua herança. E a terra que coube a tribo de Dan, ela era pequena demais para eles. Está lá em Josué, capítulo 19, 47. E os amorreus e os filisteus ocupavam a maior parte do território. Isso está relatado lá no capítulo 1 do livro de Juízes, versículo 34. Então eles buscaram um outro local para morar e acharam uma região no extremo norte do país, da terra de Canaã, e atacaram a cidade e passaram a morar lá. A cidade antigamente se chamava Laís e agora eles transformaram o nome para Dan, o nome do seu pai. E no segundo ponto nós vemos que no caminho que eles estavam indo para poder batalhar contra essa cidade, eles pegaram os ídolos de Mica, que a gente viu na história do capítulo anterior, e convenceram o sacerdote que Mica havia contratado para trocar o serviço ali de uma casa só, uma família só, pelo serviço de toda uma tribo. Eles convenceram ele a ser sacerdote de toda a tribo de Dan. E aí, o versículo 30, ele vai dizer que o nome desse sacerdote, desse levita sacerdote, era Jonatas. E ele era neto de Moisés. Por isso nós vemos que esse capítulo e o anterior dá tanto destaque a essa pessoa. E aí, ele ficou contente com esse convite para ser o sacerdote de toda uma tribo e resolveu trair a confiança de Mica, seu senhor, e ir com os danitas até a nova região, novo território deles. No terceiro e último ponto nós vemos também que Mica e os seus vizinhos, eles foram atrás dos danitas para tentar recuperar os objetos que foram roubados, o seu ídolo, a estola sacerdotal que ele tinha feito, os outros ídolos ali, e também recuperar o sacerdote. Mas os filhos de Dan o ameaçaram, dizendo que era melhor que eles ficassem calados se não quisessem morrer. E aí Mica escolheu deixá-los ir e assumir o prejuízo, porque ele viu que os danitas ali, o exército, era muito mais forte do que ele e toda a sua casa. Então ele resolveu voltar para a sua residência e assumir esse prejuízo. E aí, a partir daí, o sacerdote ali, Jonatas, neto de Moisés, passa a fazer parte de um culto idólatra ali na tribo de Dan. E é dito que aconteceu isso durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve ali em Siló, que foi basicamente até o tempo do juizado de Samuel, que é quando então a casa do Senhor passa a não mais ficar ali em Siló. Gostou? Compartilhe com outras pessoas esse guia de estudos e continue estudando a Palavra de Deus, um capítulo por dia, juntos nessa jornada.